Aleluia, bênção demais poder louvar a Deus e poder expressar nossa alegria por fazer isso. Graças a Deus. Eu queria ter uma palavra de oração e eu queria que você também orasse no seu lugar agora, para que Deus continue falando, amém, querido? No seu coração, no meu, para que Deus possa encontrar em nós toda a disposição de recebermos, de entendermos, de discernirmos a vontade dEle, o querer dEle para as nossas vidas, amém? Feche os seus olhos, que a gente possa estar abrindo os nossos corações agora diante do Pai, para que Ele, somente Ele, possa falar, possa revelar a nós o seu querer. Aleluia. Pai, seja assim, nós queremos mesmo, como teu povo, nos entregarmos, ó Pai, diante da tua presença agora, com os corações abertos, prontos para aprendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Estamos aqui para a tua glória, não existe outro motivo. Estamos aqui para que o Senhor seja glorificado. Não existe motivo, ó Pai, para que a igreja se reúna que não seja para glorificar o teu santo nome. Por isso, Pai, seja glorificado, seja exaltado, Senhor, essa noite, nesse lugar, nas nossas vidas, e permita que agora nós tenhamos toda a disposição de entender aquilo que o teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações. É o nosso clamor, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não vou mudar o assunto. As últimas vezes que eu tenho subido nesse púlpito aqui, Deus tem colocado muito forte no meu coração a gente ministrar sobre o poder do Espírito Santo de Deus e aquilo que Ele quer fazer no nosso meio, aquilo que Ele quer falar, aquilo que Ele quer agir, e portanto eu não vou desviar desse assunto. Vamos estar falando a respeito disso. Nós falamos, alguns domingos aí para trás, a respeito do mover de Deus, a respeito do poder do Espírito Santo de Deus e como Deus quer agir no nosso meio, como Deus quer agir sobre a igreja e como Deus quer trazer um movimento, um avivamento, um despertamento, sei lá que palavra que a gente pode usar aqui, mas é a certeza de que Deus faz, opera do jeito que Ele bem entende, graças a Ele, graças a Deus que não é por nós, graças a Deus que não é através do nosso esforço, através do nosso querer, através da nossa disposição, através do que a gente faz ou deixa de fazer. Deus opera segundo a sua plenitude, segundo a sua grandeza, e isso é maravilhoso. Mas nós conversamos aqui também, e citamos que embora a gente não a gente não opera o agir de Deus, nós podemos impedi-lo. E muitas vezes o nosso coração duro, a nossa falta de fé, a nossa a nossa dureza de coração impede aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, impede o que Deus quer fazer na igreja, o que Deus quer fazer na nossa cidade, porque nós nos colocamos como obstáculos, nós nos colocamos como impedimentos para o agir de Deus. Então, embora eu não possa fazer que o poder de Deus se manifeste, eu posso atrapalhar. Então eu tenho que ter essa consciência, para que em momento algum eu seja empecilho para isso, para que em momento algum eu seja aquele que vai impedir o que Deus quer fazer no meio do seu povo. Misericórdia, se eu pensar que, de repente, é por minha culpa que o mover de Deus não está acontecendo. Misericórdia, se por culpa de algum de nós o mover de Deus não está acontecendo, porque a gente não tem obedecido ao Espírito, a gente não tem se posicionado diante dEle com fé, com certeza, com convicção, com obediência, que é o que importa. Então nós podemos impedir sim, mas essa ação do Espírito Santo, esse mover maravilhoso do Espírito não depende de nós, ele depende do mover de Deus. Mas tem uma coisa muito importante, queridos, nós precisamos entender como igreja, que embora eu não haja, eu não faça esse poder de Deus acontecer, só Ele que pode fazer isso, e embora eu possa impedir, mas como igreja é muito importante que a gente anseie, que a gente deseje, que a gente ore por esse mover do Espírito Santo. Porque se como igreja eu não busco, eu não peço, Deus derrama do teu poder, Deus derrama do teu Espírito Santo, Deus move no nosso lugar, mas opera do teu poder, se eu não faço essa oração, eu vou te falar uma coisa, querido, nós vamos caracterizar uma igreja deprimida, uma igreja desanimada, uma igreja apática, uma igreja que, desencorajada e que
domingo a domingo fica essa mesma coisa. Então, o nosso papel como igreja é clamar que o Espírito Santo de Deus haja. É pedir, Deus, derrama o Espírito sobre nós. Deus, opera o teu poder, faz uma coisa diferente no nosso meio. E quando a igreja se desperta a fazer isso, quando a igreja começa a buscar isso, as coisas começam a ficar diferentes, porque a nossa intimidade com Deus aumenta. Amém, queridos? Então, como igreja, nós temos esse papel. Eu não quero vir só aqui na igreja sentar, será que a palavra hoje vai ser boa? Será que o pastor, será que o povo vai cantar umas músicas legais para mim? E aí você às vezes acha que foi bom, às vezes acha que não foi, a palavra foi legal, a palavra não foi legal, você levanta, vai para casa e passa uma semana inteirinha, longe da presença de Deus, para que domingo que vem você volte e faça tudo a mesma coisa. Deus não quer isso. Deus quer sinceridade de um povo que ora, sabe, que busca a Deus, que pede para que Deus derrame sobre nós o seu poder. Porque só o poder de Deus vai transformar a nossa realidade. A gente passa a semana toda murmurando, reclamando, como se Deus não tivesse a par do que está acontecendo com a sua vida, mas a gente não pede para Ele derramar, a gente não ora como igreja, clamando para que o poder de Deus se derrame sobre nós. E nós precisamos disso, porque senão, nós vamos ter que igreja, sabe, esse aqui é negócio. Aí a gente tenta inventar uma atividade, a gente tenta inventar um programa, a gente tenta inventar uma coisa para ver se melhora o clima. Mas o clima, se não estiver bom, não é porque está faltando atividade, não é porque a metodologia está errada, não é porque isso ou aquilo, é porque nós não temos pedido o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o povo, sobre nós. Então nós precisamos ter essa consciência. Eu sei que não vai ser, então quer dizer que se a gente orar muito, Deus vai derramar? Não, Deus vai derramar a hora que Ele quiser. Porque é Ele que faz isso. Amém? Mas, o meu papel é pedir, Deus derrama. Porque enquanto eu estou pedindo para Ele derramar, o meu coração está se colocando diante dEle em disposição de obedecer. Enquanto como igreja nós clamamos, nós nos colocamos em condições de ouvir a voz do Espírito. Porque senão a gente vai vir aqui só para ouvir uma pregação. A gente vai ir num lugar qualquer só para ouvir o que vai acontecer. E aquilo lá fica uma coisa automática, fica uma coisa, sabe assim, desajeitada, desanimada. E a igreja de Cristo não é assim. A igreja de Cristo é uma igreja viva, é uma igreja que está, sabe assim, disposta a transformar a realidade, porque o poder de Deus opera através da igreja. É isso que nós precisamos entender e discernir isso. Então, como eu sou igreja, você é igreja. Então, individualmente, cada um de nós precisamos buscar, nós precisamos orar, nós precisamos pedir para que Deus opere e derrame, nós precisamos falar assim, Deus, derrama mesmo o teu poder, derrama do teu Espírito Santo, Pai, age com o teu Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso clamor, para que a gente possa visualizar as belezas, as maravilhas daquilo que Deus vai, pode e quer fazer entre nós. Posso ouvir um amém? É isso que nós precisamos. E por isso nós precisamos lembrar a nós mesmos daquilo que Deus faz. Nós precisamos lembrar a nós mesmos daquilo que Deus fez. Nós precisamos lembrar a nós mesmos do poder de Deus que já operou nas nossas vidas. Josué, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Josué, capítulo 4. Versículos 21 a 24. Olha o que Deus opera aqui na nação de Israel. Josué 4, 21 a 24. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, a qual secou perante nós até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Que evento foi esse? O povo, 40 anos no deserto, saíram, do Egito, atravessaram o Mar Vermelho lá no seco, porque Deus operou um milagre. Aí passaram 40 anos no deserto e agora, com Josué, porque Moisés morreu, com Josué agora aquele povo entra na terra prometida. Quando eles estão entrando para poder tomar posse daquela terra, eles se deparam com o Rio Jordão, numa época que o rio estava cheio ao seu máximo, numa época que não tinha condições de atravessar um rio, não existia ponte, não existia
balsa não existia nada que pudesse fazer com que aquele povo atravessasse aquele rio. E aí, Deus orienta Josué, e Josué fala para que os sacerdotes colocassem, né, os seus pés nas águas do rio Jordão, carregando a arca, e quando eles chegam ali, o rio separa, e eles atravessam a seco. Então, Deus vira para Josué e fala assim: Josué, pega 12 pedras, e coloca essas pedras, e empilha essas pedras, de tal forma que isso sirva de memorial. Porque quando os filhos passarem por aqui, falam assim: que monte de pedra é esse aqui? Obrigado. Para que eles saibam que esse monte de pedra foi erguido ali como um memorial, para lembrar as futuras gerações do que Deus tinha feito para o seu povo. E é engraçado, por que Deus manda fazer isso? O que 12 pedras empilhadas podem falar a nós? O que 12 pedras ali colocadas uma em cima da outra pode mudar a realidade da humanidade? Sabe por quê, queridos? Nós nos conhecemos. Nós sabemos que a cada dia que passa, o ser humano fica mais esquecido daquilo que aconteceu na sua vida. Nós esquecemos com muita facilidade aquilo que Deus fez em nós. Nós esquecemos com muita facilidade aquilo que os outros fizeram por nós. Nós somos, no final das contas, para resumir, nós somos ingratos, porque às vezes as pessoas fazem tantas coisas por nós, e o nosso coração é ingrato, a gente nem lembra os favores que nós recebemos daqueles que estão à nossa volta. Isso é uma tendência humana. A tendência nossa é esquecer facinho das coisas. E a gente esquece até do que Deus faz. A gente esquece das maravilhas daquilo que Deus faz. Aquele povo no Egito, o tempo todo uma coluna de fogo à noite, uma nuvem de dia que os guiava, que os protegia, que os guardava, que direcionava-os ali através do deserto. E mesmo assim, o povo esquecia que Deus estava cuidando. Deus fazendo milagres após milagres, maravilhas após maravilhas. E chega o ponto que aquele povo de Israel fala assim para o profeta Samuel: nós queremos um rei. Aí Samuel fala assim: como assim? Vocês são o único povo na face da terra que tem o Deus vivo que os dirige, que reina sobre vocês, que é rei sobre a vida de vocês, e agora você está pedindo um rei? Ah não, mas todo mundo à nossa volta tem rei, nós queremos um rei também. O povo esquece. O povo esquece das maravilhas de Deus. Quando eles pediram um rei para si, eles não estavam lembrando mais que Deus era o soberano, que Deus fazia coisas maravilhosas. Memória vai embora. Amnésia coletiva. Ninguém lembra das grandes façanhas de Deus. Nós somos ruins de história. Os grandes heróis do passado vão sendo esquecidos. As pessoas que fizeram alguma coisa para abençoar as nossas cidades vão sendo esquecidos. A geração dos nossos filhos não conhece as pessoas da nossa geração que abençoaram as nossas vidas. E a gente vai esquecendo, vai ficando aquele monte de coisa para trás. Aquele monte de coisa esquecido para trás. Porque a nossa tendência é essa. Cada dia que passa a gente fica mais esquecido. E Deus mandou que Josué colocasse essas pedras, porque ele conhece muito bem a natureza humana. Conhece muito bem você e eu. Ele conhece muito bem o povo dele. Ele falou assim: olha, coloca essas colunas, essas pedras, faz esse altar aí, porque daqui um pouquinho o pessoal não sabe mais. Então, pelo menos os que passarem lá perto e virem aquelas pedras, eles vão perguntar: pai, por que servem essas pedras? E o pai vai lembrar e conta para o filho. Memorial. O que Deus estava fazendo era dar uma ordem para Josué, colocar ali um memorial para forçar a turma a perguntar, para que os mais antigos pudessem responder. É isso que Deus fez com Josué. Então a gente precisa ter essa consciência, sabe, queridos, a respeito de nós mesmos. Facilmente nós esquecemos as coisas. A gente esquece o que Deus fez lá atrás. Muitas pessoas são tocadas pelo poder de Deus, são livres de uma coisa terrível, e louvam a Deus, e buscam a Deus, e falam assim: oh, que bom, Deus me livrou. Passa alguns anos, aquilo lá cai no esquecimento, e parece que vivem uma vida como se Deus não tivesse nenhum significado para eles. Isso é triste. Esquecem daquilo que Deus fez. Isso é uma característica de todos, todo mundo. E por Deus conhecer isso, Deus então mandou com que Josué pudesse erguer essa pilha de pedras, para que
as pessoas pudessem saber. E por que Deus mandou colocar essas pedras? Para que todas as gerações que viessem depois pudessem ser lembradas dos feitos de Deus, das maravilhas daquilo que Deus fez. E por que nós esquecemos? Por que a gente esquece tão fácil? Será que todo mundo está com Alzheimer? Não. Não precisa ter Alzheimer para esquecer. Sabe por que a gente esquece de muitas coisas do que Deus faz? Por causa do egocentrismo humano. Palavra esquisita, né? É porque todos nós focamos a nossa vida em nós mesmos. Então a gente esquece porque lá deixou de ser interessante para a gente está preocupado só com aquilo que a gente está vivendo no hoje, no agora. O nosso egoísmo, o nosso egocentrismo é tão grande que se não estiver envolvido com aquilo que eu estou vivendo agora, eu vou eliminando a minha mente. É como se a gente tivesse um HD assim, meio antigo demais, e para pôr memória, para pôr coisa nova, para pôr informação nova, a gente tem que deletar as antigas. Porque a gente não compra um HD novo. Então, a gente faz questão. Então, não interessa. Você já era, você já passou. A gente vai tentando trabalhar para que só fique na nossa mente o que interessa. Aquilo que interessa é aquilo que diz respeito a mim, agora. Aquilo que resolve alguma coisa, aquilo que me agrada, aquilo que satisfaz o meu desejo, aquilo que satisfaz a minha necessidade imediata. E é isso que é o nosso foco. E, portanto, tudo que é fora disso, fica para trás, vamos esquecendo. Então, a gente esquece por causa disso, porque nós focamos todas as coisas em nós mesmos. E a gente passa tudo aquilo que não diz respeito à satisfação da minha necessidade imediata, a gente começa a trabalhar isso como se fosse subjetivo. Quer ver um exemplo? Até para ler a Bíblia nós somos subjetivos. Sabe por quê? Porque muitos só leem a Bíblia porque querem achar na Bíblia versículos que tratem de uma realidade pessoal, que atenda uma realidade pessoal. Vou dar exemplo. Muitas pessoas abram a Bíblia para procurar um salmo que lhe dê alívio em meio às dificuldades. Quem que é o centro disso? A gente. Muitas pessoas leem a Bíblia para procurar um versículo que te fale que você é vitorioso. Quem está no foco? Você. Muitas pessoas leem a Bíblia para achar lá uma promessa. Porque, afinal de contas, os dias estão difíceis, as coisas estão ficando complicadas. Aí você acha uma promessa aqui que fala, você é mais do que vencedor. Você faz, aleluia, eu sou mais do que vencedor. De novo, qual que é o foco? Você. Então a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ir atrás da Bíblia somente num aspecto devocional da Bíblia que atenda às nossas realidades e nos dê uma palavra de conforto no meio das nossas dificuldades. Isso é egocentrismo, porque eu não estou procurando na Bíblia por causa da Bíblia é a palavra de Deus, eu estou procurando na Bíblia porque de alguma forma ela vai me confortar. Então o foco não é Deus, o foco sou eu e por isso é egocentrismo. Até na Bíblia a gente é egoísta. A gente tem que procurar a Bíblia para saber o que o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, Criador do céu e da terra, fez, faz, o que Ele pode, o que acontece quando Ele faz, porque aí o foco não somos nós, o foco é o Deus da Bíblia. E faz toda a diferença quando a gente entende isso, e não está tratando as coisas como se fosse nós mesmos. Tudo em torno de nós. Por isso que a gente esquece. Aí eu esqueço que Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar, aí eu esqueço que Deus abriu o Jordão para o povo passar, aí eu esqueço que Deus fez milagres, porque isso não interessa para mim hoje. A não ser que o milagre seja para mim. Aí fica interessante. Porque agora eu estou sendo privilegiado pelo milagre de Deus. Então, queridos, muitas vezes nós somos tão subjetivos que nós buscamos a palavra de Deus para que nós sejamos destacados de alguma forma, para que o nosso eu seja revigorado, para que o nosso eu seja aplaudido e a gente saia por cima. Isso é humano, terreno e demoníaco, como a palavra de Deus fala. Então está vendo que até no jeito da gente buscar a Bíblia, a gente pode estar fazendo a coisa da forma errada, porque o Deus Todo-Poderoso não é o foco disso. Você está me entendendo, querido? Amém? Estão todo mundo entendendo? Então isso é egocentrismo, porque até no ser espiritual, até na minha vida espiritual, o que está em foco sou eu. Não é Deus. Não é o poder de Deus a ser manifestado sobre nós. É o que esse poder pode fazer para mim, por mim, para que eu seja melhor. Então, no final das contas,
É eu atrás do eu, é só eu. Aí Deus vai e fala assim, eu quero que você coloque umas pedras, Josué. Coloca umas pedras para servir de memorial. Hoje nós temos ali atrás, ó, a mesa da ceia do Senhor. O que é a ceia? O que é a ceia? É um memorial. Deus fala o seguinte, Jesus declarou para os seus discípulos, olha, eu quero que vocês façam direto isso, vocês vão comer do pão, vão beber do vinho, façam isso em memória de mim. Isso é um memorial. Quando a gente faz a ceia, é para a gente não esquecer o que Jesus passou por amor a nós. Então, quando eu tomo a ceia, não é para comer um pãozinho, beber um vinhozinho ou um suco de uva. Eu faço aquilo lá para lembrar que teve um corpo que foi sacrificado, que sofreu muito por amor a nós. Um corpo que teve o seu sangue derramado para que nós pudéssemos ser lavados do nosso pecado. Esse é o memorial. Então, quando a gente toma a ceia, é para que a gente lembre, poxa vida, Deus, obrigado, porque isso me faz lembrar do que o Senhor fez por mim. Como as pedras. Aquelas pedras foram colocadas ali, nesse mesmo sentido. O que significa a mesa? O que significa as pedras? Algo do que Deus quer falar, lembrar a todos nós. Deus quer que essas pedras nos façam lembrar dos fatos, coisas concretas que Deus fez por nós. Não é para lembrar, sabe assim, de coisas, sabe, subjetivas, não. O Jordão parou, secou, um rio de água corrente. Você imagina um rio, porque eu fico pensando, o Mar Vermelho abrir é uma coisa. Parece até que o Mar Vermelho teve uma imensidão de maravilhas maior. Mas eu fiquei meditando, eu acho que é muito mais complicado secar um rio para passar. Porque a água está correndo. A hora que secou aqui, e a água que está vindo aqui, como é que ficou aqui? Porque o mar é meio paradão. Vai um pouco para lá, um pouco para cá, você passa no meio. O rio que para você secar, para você passar, a água que está vindo aqui vai para onde? Ela vai acumulando. Para cá vai secando. Aqui vai... Eu fico imaginando o tamanho da parede de água que deve ter ficado do lado do povo quando eles passaram o Rio Jordão. Milagre. Milagre. Ah, como é que explica isso? Não explica. Todo milagre que é explicado deixa de ser milagre. Sabia disso? Se você explica um milagre, não é milagre. É algo que aconteceu que você pode fazer de novo. Se você explica um milagre, você consegue fazer de novo. Então não é milagre. Tem muita gente querendo explicar milagre. Se é milagre, não tem explicação, é o poder de Deus sendo manifestado. Se é milagre, é porque não tenta, sabe, fazer uma equação matemática para explicar um milagre que você não vai conseguir. Não tem explicação. Então, aquelas pedras eram para nos lembrar de fatos. Não são ideias, não são planos, não são metodologias, não são programações, não são atividades. São fatos, coisas que Deus operou para que a gente lembrasse que o poder dele é suficiente para dividir rio, para separar a água, para fazer o que precisar ser feito quando Deus quer agir e operar no meio do seu povo. Por que essa mesa? Por que a gente fazer a ceia? Porque Cristo foi crucificado, pagou um preço que nós deveríamos pagar e não conseguiríamos, então ele pagou um preço de uma vez por todas para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus e pudéssemos ter acesso ao Pai. Simplesmente isso. Então por isso que a gente faz esse memorial, todo mês a gente faz isso, para lembrar aquilo que Deus fez, fato, acontecido por cada um de nós. Então, baseado, sabe, queridos, nas lembranças daquilo que Deus fez, dos fatos daquilo que aconteceu, a igreja precisa se alimentar de um desejo intenso, de uma vontade imensa de ver o poder de Deus, o mover de Deus acontecendo. Se a gente for ver a história da igreja, várias vezes na história da igreja, a igreja estava debaixo, sabe assim, de perseguição, debaixo de um momento difícil, e aí Deus vem e opera algo maravilhoso, né, que alguns chamam de avivamento, e aquilo lá muda a realidade das cidades, dos lugares onde isso acontece, e passa. Isso acontece, depois passa, deixa de acontecer. E naquele momento, quando isso acontece, a igreja
é afetada de uma forma tão direta, tanta milagre acontece, transformações acontecem, e isso tem um significado, um resultado, uma consequência tão maravilhosa, porque vidas são transformadas. E quando a gente busca o mover de Deus, é para que isso aconteça. Então, não é a igreja que, nós não vamos chegar aqui, gente, todo mundo concorda, a gente aqui começar a pedir um poder de Deus ser derramado para que a gente possa ver o que vai acontecer. Não é a igreja, como eu disse, que vai decidir isso. Mas a igreja pode ter o privilégio de começar a buscar a Deus e tendo essa atitude, começar a vislumbrar coisas que a gente não vislumbrava antes. Se a gente deixar esse egocentrismo nosso de lado e começarmos a viver a beleza do que Deus quer fazer, a gente vai começar a ver que o foco é Ele, não é nós. Que o foco é aquilo que Deus pode fazer, Ele que tem que ser glorificado, Ele que tem que ser exaltado. E quando o poder dele começa a se estabelecer em nós, quantas coisas começam a ser transformadas? Mas o nosso egocentrismo, vou falar isso de novo, nos mete medo. Porque a gente tem medo do que Deus pode fazer na nossa vida. A gente tem medo de mover de Deus vir de tal forma, Ele chegar para mim e falar assim, César, eu quero que você largue tudo agora e faça isso, isso e isso. Aí você pensa assim, misericórdia, Deus. Minha vida está boa demais. A gente tem medo. E isso, de novo, é porque nós somos egoístas, a gente está pensando só na gente. Se Deus chegar e falar assim, César, eu estou usando meu nome para não usar um nome de vocês aí, tá? Para vocês não ficarem tão assustados, então eu uso o meu. Depois vocês põem o nome de vocês aí na lista e fica do mesmo jeito. César, eu quero usar sua vida para mudar a realidade de alguns povos. Aí já pensa assim, ei, misericórdia, ele vai me mandar para fora do Brasil. Não, se for para fora do Brasil, Deus, não, tem uns lugarzinhos que eu não quero ir não, Deus. Tem uns paizinhos aí, Deus ama, tem misericórdia de mim. A gente tem medo, então por isso que a gente afasta do poder de Deus. Ou não é? Fala a verdade, querido. A gente às vezes prefere ficar longe da possibilidade do mover de Deus nas nossas vidas, do que viver a beleza do que isso significa. E a gente vai rejeitando, sabe assim, o mover de Deus está ali. Aí você fala assim, que bom. Está ali. A gente vai se afastando desse mover, porque isso vai significar, de alguma forma, uma mudança de postura nossa. Porque é isso que o poder de Deus faz. As consequências espirituais daquilo que Deus quer fazer em nós, nós não temos noção, nós não temos condição nem de explicar. Mas, a gente precisa disso. Nós, como igreja, precisamos clamar esse poder de Deus. Deus transforma a nossa realidade. Então, se eu vou deixar de ser o que eu sou, se eu vou deixar de fazer o que eu faço, Deus sabe, queridos, tudo que Deus fizer na sua vida é para o melhor. Deus não vai fazer você entrar numa pior. Deus pode mudar toda a realidade que você está vivendo, mas vai mudar para melhor, porque você vai ver Ele atuando, Ele operando, Ele fazendo. E isso nós precisamos clamar como igreja. Para a gente não ficar, sabe, nós estamos assim como embaixador que sai do seu país, mas fica de boa no lugar que está. Não, Deus quer fazer um rebuliço para a gente poder agir, mexer, mover, tudo do mesmo jeito aí, naquilo que Ele quer fazer. Então, o agir de Deus, quando Ele quer agir, Ele age do jeito dEle. Quando Deus quer agir, Ele não olha classe social, Ele não olha raça, Ele não olha temperamento, Ele não olha as nossas manias, Ele não olha, sabe assim, o que a gente gosta. Não, Deus quando quer agir, Ele age de uma forma onde não existe diferença das pessoas. Se eu sou mais intelectual, menos intelectual, se eu sou mais rico, mais pobre, isso não interessa. O mover de Deus, Deus opera através de pessoas tão simples como opera através de pessoas intelectualmente poderosas. Porque esse é o agir dele. Ele quer operar, ele vai operar. À medida que Deus opera, ele vai transformando essa realidade em volta. Às vezes a gente quer sair daqui para ir lá fora, convencer os outros de vir aqui para dentro. Quando Deus opera, os de fora vão vir, vão vir aqui dentro para ver o que está acontecendo aqui. Quando Deus opera, a nossa vida é transformada e as pessoas começam a dar testemunho. Rapaz, você viu o César? Eu conheço aquele cara lá quando ele era mais novo.
Eu sei o que esse cara fazia, mas agora Deus transformou a vida dele, ele está totalmente diferente. Sabe se é aquele testemunho de vida transformada? O que as pessoas pensam quando olham para nós? Se o mover de Deus não está acontecendo, nós vamos ser simples pessoas no meio das outras, com as mesmas depressões, com as mesmas dificuldades, com as mesmas manias, sendo que Deus quer agir em nós, para que a gente seja essa luz que brilha, sabe? Para as pessoas olharem para nós e falar, rapaz, o que você tem de diferente? O que você tem de diferente? As pessoas, a gente precisava viver uma vida que as pessoas chegassem perto de nós e ficassem incomodadas a ponto de perguntar, o que você faz? Eu não vejo você murmurar, eu não vejo você reclamar, eu não vejo você chorar de tristeza, eu não vejo você xingar o juiz, eu só vejo você, sabe assim, transmitindo uma paz que não dá para entender. O que é? O que é isso a sua vida? Agora, se a gente não passa essa imagem para as pessoas que estão à nossa volta, é porque o poder de Deus não está agindo em nós. Nós não estamos deixando esse poder agir. Então, queridos, o que Deus quer fazer é algo para marcar posição, sabe? Assim, para fazer a diferença, um resultado que seja permanente, homens e mulheres que sejam tocados pelo poder de Deus e que vão, de uma forma definitiva, testemunhar o que esse poder faz nas suas vidas e no desenrolar das suas vidas, seja fazendo aquilo que fazem, seja mudando o que fazem, não sei, mas o que Deus quer fazer é isso, sabe? Trazer um mover que faça com que a gente saiba, mostre e revele esse poder maravilhoso para as pessoas à nossa volta. As pedras que Deus mandou erigir, as pedras que Deus colocou lá, quando o Jordão secou e eles passaram, aquelas pedras são para lembrar os atos maravilhosos de Deus, os milagres daquilo que Deus opera. Os milagres que, graças a Deus, não podem ser explicados. Porque são milagres. E aí, Deus tem um sentido, Deus tem uma disposição de agir, de fazer coisas maravilhosas no mover dele, através do seu Espírito, nas nossas vidas. Olha que esse versículo lá de Josué fala no finalzinho. Ele fala assim, ergam essas pedras para que os filhos perguntem, aí vocês vão responder que foi Deus que operou um milagre, o rio secou, passamos a seco. E depois, no finalzinho, ele fala o seguinte, por que isso? Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Olha que coisa linda. Por que aquele memorial? Para que todos saibam que a mão do Senhor é forte. Amém, queridos? A mão do Senhor é forte. Israel, por várias vezes, se a gente ler lá o livro de Juízes, o livro dos Reis, sabe assim, virava e mexia, Israel desviava de Deus e alguma coisa ruim acontecia porque os inimigos dominavam Israel. Aí Deus arrumava alguém, porque aí quando a coisa estava feia, eles clamavam, Deus arrumava alguém que os livrava, aí eles ficavam de boa de novo. Altos e baixos. Então, sabe assim, quando eles eram derrotados e os inimigos tomavam conta, os inimigos faziam chacota. Porque eles falavam o seguinte, cadê o Deus de Israel? Cadê o Deus que é forte? Cadê o Deus poderoso? E aí eles ficavam lá humilhados, porque naquele momento eles estavam derrotados. Não, o que Deus quer fazer é erguer nas nossas vidas colunas, memoriais, para que todas as pessoas olhem lá e falem assim, opa, esse Deus é o Deus, é o Senhor que é forte. Deus quer que as pessoas olhem para nós e saibam que nós temos memoriais nas nossas vidas, que declaram que o nosso Deus é forte. Então, quando as pessoas perguntarem, cadê o Deus de Israel? Cadê aquele que tanto fazia por essa nação? O que Deus quer mostrar é que a glória é dele. Nós cantamos aqui hoje, revela a tua glória e poder. É isso, queridos, revela a tua glória e poder. Então, as pessoas precisam olhar para nós e ver que a glória de Deus está estabelecida ali. Agora responde para você mesmo, o seu viver, o seu agir, o seu pensar, o seu trabalho, as suas atividades, o seu lazer, refletem a glória de Deus? Aquilo que você faz, reflete a glória de Deus?
É nisso que nós precisamos pensar. Porque os memoriais é para que a glória de Deus seja revelada. As nossas vidas, se eu tenho Jesus, se eu fui alcançado pelo amor de Deus, é para que a glória de Deus seja revelada na minha vida. Esse é o papel. Aí ele termina lá nesse texto de Josué, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Se a igreja tivesse noção, se a igreja tivesse consciência do poder de Deus, amados, vocês não têm noção do que Deus podia fazer através de nós. A igreja muitas vezes não tem essa consciência. A gente precisa entender que Deus está no nosso meio. Deus habita em nós. E muitas vezes nós esquecemos disso. A palavra de Deus fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Amém? Quem quer templo do Espírito Santo que levanta a mão? Deixa eu tomar só entendido aqui. Ah, beleza, amém. Mas você esquece disso várias vezes. A gente esquece que é templo do Espírito. A gente esquece que Deus habita em nós. Por que esquece? Esquece. Porque as bobeiras que a gente faz, porque esquece que Deus habita em nós. Porque se a gente lembrasse que Deus habitava em nós, a gente não fazia as bobeiras que a gente faz. A gente não pecava, a gente não fazia as coisas erradas. A gente faz isso porque esquece. A fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O Espírito Santo não tira férias e vai viajar e deixa você na mão, viu, querido? Você é a habitação do Espírito Santo 24 horas por dia. Agora, se você esquece disso, as coisas desgringolam. As coisas complicam na sua vida. Então, como igreja, a gente precisa ter essa confiança, essa consciência do poder de Deus. Agora, Deus quer agir, quer fazer, quer falar. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui. Todos nós que subimos aqui, nesse púlpito, para pregar, eu tenho certeza que nós pedimos para Deus. Eu estou falando no meu nome, no nome de todos aqueles que pregam aqui. Nós pedimos para que Deus use as nossas vidas para a gente poder ser instrumento de bênção na vida de vocês. Amém, pregadores? Não é isso? Agora, será que é só isso que precisa ser feito? Não. Vou falar uma coisa de coração. Todos nós, todos vocês que estão aqui, vocês teriam que ter pedido para Deus, antes de vir para a igreja, antes de entrar naquela porta lá, Deus, usa a pessoa que vai pregar, usa a pessoa que vai falar, para que ela traga uma palavra e o meu coração possa absorver essa palavra. Amém? Eu não vou perguntar quantos que fazem essa oração para vir para a igreja, mas a gente devia fazer. A gente precisava pedir para Deus, Deus, deixa o Espírito Santo do Senhor falar, deixa o Espírito Santo do Senhor agir no nosso meio essa noite, quando estamos juntos. E na minha vida, quando eu estou separado, sozinho, quando eu estou no meu dia a dia, de segunda a sábado, haja na minha vida, Deus, derrama do teu amor, do teu poder, da tua graça. Então isso tem que ser o nosso papel. Mas sabe o que muitas vezes acontece dentro das igrejas? Nós temos uma autoconfiança exagerada e maldita. Porque se eu subir aqui pensando o seguinte, não, a palavra que eu vou falar eu já li demais, eu conheço ela demais, então assim, eu não vou nem me preparar, eu vou subir lá e vou dar a mensagem, eu vou arrebentar. Se eu vier com esse espírito, eu vou te falar uma coisa, querido, vai ser triste. Porque essa autoconfiança que a gente gera em nós, ela é uma das maiores maldições da igreja. Porque a gente começa a se achar. E aí a gente acha que a nossa igreja é boa, que faz muita coisa. A gente acha que a nossa igreja é boa, que tem muita atividade. A gente acha que a igreja é boa, que tem uns programas legais, tem acampamento, tem grupo familiar, tem pequeno grupo. Nós fazemos muito trabalho social. E a gente começa a achar que tudo isso é muito bom. E aí pensa que na nossa igreja, nossa igreja pode ser pequena, pode ter pouca gente, mas nós fazemos um barulhão. E aí a gente começa a gerar uma autoconfiança que alimenta o louvor a Deus? Não, alimenta de novo o meu ego. Porque a minha igreja, porque o que nós fazemos, porque, entende? Aí a gente acha que a gente é culto, que a gente é instruído, que a gente é craque, que a gente é bom, a gente acha que a gente, então, tem uma igreja organizada, a igreja tem muitas programações, e nessas programações a gente manda ver, a gente acha que a nossa igreja, então, tendo muitas atividades, a gente está dando o recado e fazendo o que precisa ser feito e pronto, acabou.
tudo baseado na nossa autoconfiança. Cadê Deus nisso? Cadê o mover de Deus? Cadê o derramar do Espírito Santo de Deus nisso? E aí Josué fala de novo aqui, capítulo 3, versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo, está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus, os capeteus, os inimigueus, e todos os deus que você quer colocar aí. Interessante que todos esses povos aqui acabam com eu. Não é? Tudo inimigo. Então, muitas vezes, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nosso eu. E aí Josué fala que o Deus vivo está no vosso meio. Olha que coisa maravilhosa. E quando o Deus vivo está no nosso meio, esses eus tudo são derrotados. Os amorreus, os jebuseus, os não sei o que, tudo são derrotados. Porque o Deus vivo está no nosso meio. Quando o Deus vivo está no meio de nós, nada nos impedirá. Porque ao invés de a gente querer estabelecer coisas, sabe, pôr mais programa na igreja, mais atividade, vão inventar mais isso, vão inventar. Não estou falando que isso está errado, não. Isso tem que ser consequência do que Deus fala no nosso coração. E não uma atitude nossa para que Deus possa, vou lá agora porque eles estão fazendo isso. Então, tudo que faz na igreja tem que ser consequência do que Deus está falando. E não a gente tentando buscar Deus. Às vezes a gente entra numa igreja, sabe, e a gente acha então que se a gente fizer um louvor bonitinho, se a gente tocar bem, se a gente cantar legal, se a gente fizer tudo certinho, aí Deus vai falar assim, lá está bonito, então agora eu vou lá. E Deus desce. Não, queridos, não somos nós que trazemos Deus para os nossos cultos. Deus já está no nosso coração quando a gente entra nessa igreja. Quando a gente entra nesse espaço, porque a igreja não é isso aqui. Amém? Então a gente tem que ter esse entendimento que o Deus vivo está no meio de nós. Então, nós não vamos estabelecer coisas para atrair gente, nós não vamos fazer isso porque aí, quem sabe, vem mais gente de fora e entra aqui. Não, nós vamos buscar a Deus, pedir para que Ele derrame o seu poder. Pai, manifesta aqui a tua vontade, o teu querer, derrama com força o teu Espírito Santo, porque aí, o que vai acontecer, o Senhor sabe. É isso que tem que ser a nossa oração como igreja. A igreja precisa, sabe, que a palavra de Deus fala que os nossos inimigos são o mundo, a nossa carne e o inferno. Esses são os inimigos da igreja. Mas quando a gente lembra, e para isso serve os memoriais, que o Deus vivo está no meio de nós, nenhum desses inimigos prevalece contra a igreja de Jesus. Deus vai operar, Deus vai manifestar, Deus vai fazer coisas grandiosas, e é isso que tem que ser o nosso clamor. Então, como igreja, meus amados, nós precisamos clamar a Deus, faz, age, manifesta, opera, derrama, fala. Então, ora pela igreja, ora por aqueles que se reúnem aqui, ora por aqueles que se reúnem em outros lugares. Quantos irmãos nós estão reunidos em outros lugares nessa noite? Ora para Deus derramar. Eu quero que Deus derrame o Espírito dele. Não é só aqui para a gente falar o seguinte, está vendo? Aqui o Espírito Santo de Deus está, nos outros lugares não, porque aqui é melhor. Não, isso é egoísmo de novo. Deus, opera, derrama o teu Espírito Santo na igreja de Jesus, que se reúne aqui, que se reúne lá, que se reúne aqui, todos os lugares. Nós precisamos, sabe, assim, eu acho que a igreja de Cristo nunca viveu um tempo tão estéril como a gente está vivendo hoje. Apático. Muitas atividades, mas não são as atividades que fazem a diferença. Então eu creio que nós estamos para ver um mover de Deus diferente. E eu clamo para que isso aconteça. Que seja um mover diferente aqui e em todo lugar. Para que as nossas vidas se disponham diante desse mover diferente que Deus quer fazer. Para que a gente possa falar assim, Deus, usa a minha vida, opera em mim. Se é para transformar, deixa transformar que vai ser para melhor. Não fica com medo de ser transformado, não fica com medo de ter que mudar de atividade, não. Não fica com medo de mudar de lugar, não. Se é por Deus que está fazendo isso, se é Deus que está fazendo isso,
vai ser para melhor. Vai ser para testemunhar que o Deus vivo está no meio de nós. Amém, meus queridos? Então, eu espero que a gente não precise chegar diante de um mar vermelho com os inimigos atrás. Eu espero que a gente não precise chegar num rio Jordão para poder pegar a bênção só do lado de lá e não dá para atravessar o rio. Eu espero que a gente não precise entrar numa crise cada vez mais catastrófica para a gente entender que precisa de Deus. Busca a Deus. Nesse exato momento, busca a Deus na sua vida, onde você está, busca a Deus naquilo que você está fazendo. Não espera uma crise, sabe, de todo tamanho chegar até a sua vida, para você pensar e lembrar que existem memoriais, para você pensar o seguinte: opa, Deus um dia abriu o Jordão, opa, Deus um dia mandou Jesus para que você fosse crucificado. Não precisa, não deixa você chegar a uma crise para isso. Busca a Deus enquanto se pode achar. Busca a Deus enquanto as coisas estão mais, sabe, tranquilas. Busca a Deus enquanto você tem energia para fazer isso. Busca a Deus enquanto você tem ar dentro do seu pulmão para respirar. Busca a Deus antes que uma tragédia seja necessária. Você está entendendo, meu amado? Busca a Deus agora. Pede que Deus possa derramar do seu poder. Peça que Deus possa derramar da sua unção, para que a sua vida seja diferente. Para que você não viva uma vida espiritual mesquinha, desencorajada, apática, desanimada e misericórdia por tudo isso. Busca a Deus e peça que esse derramar do Espírito dele seja válido sobre ti. Que o poder dele se manifeste sobre ti. É esse o nosso clamor. E é isso que tem sido o nosso, sabe, nosso coração diante de Deus. Eu quero ver Deus agindo nesse meio, sabe? Eu quero ver Deus agindo na vida de vocês. Eu quero ver Deus agindo na minha vida. Eu quero ver Deus transformando realidades. Eu quero, sabe, que os nossos egoísmos, que o nosso egocentrismo, essa palavrinha esquisita, não seja o anteparo que está impedindo as nossas vidas de viver a realidade do que Deus quer fazer. Quebra esse egocentrismo em pedaços e manda isso tudo para o espaço e deixa Deus agir na sua vida. Amém, queridos? Feche seus olhos. Faça essa oração para Deus. Peça que Deus possa fazer isso na sua vida. Que todo o foco do que você tem vivido a respeito de você mesmo possa ser destruído. Que todo o foco daquilo que cai em você possa ser desfeito. Para que o único foco que interessa seja a glória de Deus a ser manifesta. Em nome de Jesus. Pai, que a nossa vida não seja pautada, Senhor, naquilo que nós queremos, naquilo que nós achamos que é adequado, que é bom. Porque isso tudo é lixo, Deus, tudo é lixo. Tudo nas nossas vidas, ó Pai, que temos colocado nós mesmos em primeiro lugar, só tem destruído a nossa relação contigo e com os irmãos. Toda vez que eu coloco em primeiro lugar, ó Pai, aquilo que é o meu conforto, as coisas que são interessantes para mim, a minha vida espiritual, ó Deus, se perde nos meus próprios desejos, nas minhas próprias vontades. Por isso, Pai amado, no nome de Jesus, permita que como igreja nós possamos entender que o foco é a glória do Senhor. Que o foco é a glória, Pai, dada a Ti. Que as nossas vidas espirituais não estejam em torno de nós mesmos, mas apontem para o Senhor. Que sejam vidas que Te glorifiquem e que expressem, ó Pai, a nossa gratidão por tudo que o Senhor é. Opera em nós, ó Deus, derrama do Teu poder, que a unção do Teu Espírito Santo seja derramada sobre nós, para que verdadeiramente a gente possa se desapegar das nossas próprias coisas e possamos ser instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. Permita, Pai, que a gente busque a Tua glória, e não, ó Deus amado, as nossas próprias promoções.
Nós não queremos buscar, ó Pai amado, a nossa própria promoção, como se amanhã eu pudesse ser melhor do que eu sou hoje, para vangloriar. Pai, mas eu quero ser melhor amanhã do que hoje, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Não melhor para me gabar, porque na verdade, ó Pai, nós queremos nos humilhar na Tua presença, para que o Senhor seja exaltado, glorificado, acima de todas as coisas. Isso é o que te pedimos, ó Deus. Derrama do Teu Espírito nessa igreja. Pai, derrama do Teu poder sobre nós. Aviva as nossas vidas, aviva os nossos corações. Pai, aviva as nossas mentes, aviva as nossas histórias. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos cantar um cântico de louvor, e logo em seguida a gente vai estar compartilhando a ceia, esse memorial, para lembrarmos do que Cristo fez por nós. Amém? Que a graça maravilhosa de Deus Pai, o amor de Deus e toda a consolação do Espírito seja sobre a vida de cada um de nós. Que essa semana seja vitoriosa, não porque temos capacidade, mas porque o Deus vivo está no nosso meio. Amém, queridos? Vai em paz, que Deus te abençoe.